quis fazer um tema diferente. Ele é misto, na verdade, ele fala por que nós ensinamos o que ensinamos. Vou lançar o nosso livro, Como Essência Suave, Espiritualidade, Vida de Oração. Um guia para qualquer pessoa que precisa, quer, deseja conhecer mais a Deus. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar perseguindo a vida da gente o tempo todo. Eu quero conhecer mais a Deus do que eu já conheço. E se você também quer conhecer mais a Deus do que você já conhece, então esse livro é bem-vindo para você, porque ele vai ensinar você, dentro da dinâmica de espiritualidade, a você ter uma relação diferente, num nível de intimidade diferente com Deus do que o nível que você tem hoje. Então, por que eu bolei esse título de hoje? Por que nós ensinamos o que nós ensinamos? Primeiro, hoje existe uma grande quantidade de igrejas que têm lideranças que nunca cursaram teologia. Você vai encontrar uma obrigatoriedade de cursar teologia em igrejas batistas, metodistas, congregacionais, presbiterianas, luteranas, não sei se estou esquecendo alguém, anglicanas. Então, essas pessoas, essas igrejas, elas obrigam que o pastor dessas igrejas tenha formação teológica completa, um bacharelado. No caso da anglicana, eu sei que ela tem um pastor leigo que ele pode não ter a teologia, mas se ele for pastor titular de uma paróquia, ele tem que ter o curso de teologia. Ocorre, porém, que todas as nossas instituições de formação teológica no Brasil, elas foram plantadas com mentalidade norte-americana. Nós fomos fundados por estrangeiros. A igreja anglicana chegou aqui por ingleses e a congregacional também por ingleses. Mas metodista, presbiteriana, batista, todas vieram de norte-americanos que tinham todo aquele resíduo de puritanismo no processo de formação. E eles é que fundaram as nossas escolas teológicas no Brasil. O Seminário do Sul, por exemplo, onde eu trabalhei, ele foi fundado em 1908, gente. Vocês têm noção do que é isso? 1922 foi o IBER, né, que era a escola de obreiras, alguma coisa assim. Olha, era da época que mulher estudava numa escola e homem estudava na outra. A coisa é muito antiga. Sem contar todo o processo moralizatório que estava acontecendo nos Estados Unidos na época em que essas escolas eram fundadas aqui no Brasil. E os americanos, eles sempre mantiveram um vínculo muito estreito com os seus missionários. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos muita gente estuda, mestrado, doutorado, e tem gente dando cabeçada pelas esquinas com esse tipo de titulação. Então, muitos missionários eram mandados para cá, não para trabalhar com igrejas, mas para serem professores de instituições teológicas. Isso significa que toda a formação teológica que nós tivemos no ambiente evangélico de missão, ou protestante de missão, que são dessas igrejas que vieram dos Estados Unidos, ele segue a mentalidade dos programas de governo dos Estados Unidos. Agora, seja muito honesto comigo, você acha que algum seminário teológico vai contar essa história para os seus alunos? Se você acredita nisso, então eu tenho uma admiração enorme por você, porque a sua fé é maior do que a minha. Eu que trabalhei em várias delas, eu nunca vi essa história ser contada. O que estava acontecendo nos Estados Unidos quando as nossas instituições de ensino teológico foram fundadas no Brasil? A PUC a gente já sabe que é católico, o vínculo dela é com o Vaticano. Na verdade, a PUC é até mais tranquila de se lidar do que as protestantes. E acontece uma coisa ainda um pouco pior. Por quê? Na época que as igrejas pentecostais chegam no Brasil, a Assembleia de Deus ela chegou em 1910 por Belém. E acho que a que vem mais ou menos dessa época, um pouco antes, talvez seja a Congregação Cristã do Brasil. Eu fiz um levantamento disso aqui, se vocês quiserem, eu tenho isso tudo escrito direitinho, porque eu acabei de entregar um trabalho de antropologia lá no doutorado e contando sobre essas coisas. Então está tudo fresquinho aqui, né? Quando vêm as igrejas pentecostais para o Brasil, nos primeiros anos, primeiro meio século, do século XX, ou seja, até o ano 50, anos 50, 55, estão chegando várias igrejas pentecostais, inclusive fundando algumas igrejas pentecostais brasileiras, como o Brasil para Cristo, como a Deus é Amor e outras igrejas. Essas igrejas, quando elas são fundadas ou são plantadas por norte-americanos aqui, elas estão enfrentando um momento em que a repressão sexual é um programa de governo nos Estados Unidos. Recomendo a vocês assistam um documentário que está no YouTube, todo mundo pode ver de graça, chamado The History of Sex.
a história do sexo, século XX. Tudo isso que eu estou falando está lá nesse documentário. Muito bem feito, por sinal. Contando como é que os Estados Unidos têm um problema na cabeça deles de repressão sexual, que eles não resolvem isso, então eles colocam isso como políticas governamentais. Teve um sentido na época, porque era recrutamento militar, os jovens estavam pegando tanta doença venérea que estavam dando baixa antes de seguir para a guerra, aos montes. Então, para controlar isso, eles começaram a criar algumas doutrinas sobre questões sexuais. Então, foi ali que masturbação virou pecado, foi ali que pornografia foi proibida de circular, foi ali que lei seca foi institucionada. Então, tudo isso é resultado desse processo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Só que a igreja evangélica ou protestante de missão no Brasil, ela copia tudo que vem dos americanos. Ela não faz uma coisa autêntica dela. Vocês sabiam que quando o Brasil foi descoberto, poucos anos depois, por volta de 1537, ou seja, uns 20 anos só depois da Reforma, quando estava acontecendo a invasão francesa no Brasil, vocês estudaram isso no ensino médio, lembra? Então, teve um sujeito lá que era um missionário calvinista, que estava no meio da galera que veio invadir o Brasil e que depois também foi expulso, que é o tal do Jean Delery. O Jean Delery já mostrou nos relatos dele que os índios brasileiros já praticavam homossexualidade. Ou seja, nós aprendemos a odiar a homossexualidade por causa do que os estrangeiros nos ensinaram. Porque os tupinambás já praticavam. Se você precisar, eu posso até ceder o meu texto que eu acabei de publicar lá. Ganhei 10, meu professor de antropologia me deu 10 dele. Pois bem, não só ele, depois na época da invasão holandesa, também que foi em Recife, também teve frade franciscano no meio, aquela gente ali também mostrando nos relatos deles que os índios já praticavam. Então você tinha naquela época, eu estou falando de 1500, entre 1500 e 1580, tá, gente? Aliás, 1630. Eu estou falando já tinha índia lésbica, já tinha índio homossexual e já tinha índio travesti. Isso está nos primeiros documentos reportados dos tupinambás, que foram os índios com quem os colonizadores primeiro tiveram contato. Como os protestantes calvinistas e holandeses, né, os franceses e holandeses foram expulsos naquele processo de expulsão desses estrangeiros daqui, a gente ficou submetido a uma educação jesuíta, que era católica oficial, ainda via Portugal e Espanha. Pois bem, esse pessoal, tanto os franceses quanto os holandeses, quanto os jesuítas, toda vez que eles escreviam sobre a homossexualidade, eles falavam do infame, do nefando pecado, blá, 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 blá. A ponto de, no século XVII, ter tido 2 assassinatos de índios que praticavam homossexualidade. Mas entre os indígenas isso não acontecia. Então, como a gente recebe a partir do século XIX, as igrejas protestantes de missão que estão vindo para o Brasil plantar pontos missionários aqui, o que a gente aprende sobre a abominação da homossexualidade vem da doutrinação norte-americana por causa dos problemas que estão acontecendo lá. Na década de 50, quando as igrejas pentecostais estão passando por um processo também missionário de expansão das suas igrejas, também está acontecendo um outro momento de programa de governo lá de repressão sexual. E a gente, na época da ditadura militar, as igrejas protestantes de missão, elas se associaram aos movimentos de direita. Você nunca ouviu falar, quer dizer, até tem, mas em uns casos assim tão isolados, de presbiteriano batista envolvido com resistência à ditadura militar. Nós não estávamos envolvidos, muito pelo contrário, as igrejas batistas elas estavam trazendo generais para o púlpito, para falar nas igrejas, etc. E na época da ditadura, houve toda essa associação de que o gay é comunista, entende? Recente eu comecei a fazer esses lives aqui, e um pastor batista que nem é tão velho assim, veio me repreender, falar assim, mas como é que você pode dar aula apoiando os comunistas? Assim, para você ter uma noção de que a mentalidade ainda não desobstruiu da mente. O tempo passou, a história mudou, mas a mentalidade ainda continua desse jeito. Então é por isso que eu ensino o que eu ensino, porque essa história ela nunca vai ser contada nos nossos seminários, que são confessionais. Eles foram mantidos por instituições americanas aqui até muito pouco tempo.
o financiamento do funcionamento desses seminários, ele é coisa de 20 anos para cá. Ou seja, durante 80 anos, os Estados Unidos manteve os professores, pagava o salário dos professores, mandava recursos para suas instituições de ensino que estavam aqui plantadas. Isso criou uma geração enorme de pessoas formadas em instituições com visão norte-americana. Então, todas as doutrinas que nós aprendemos sobre sexualidade, elas são baseadas em interpretações norte-americanas dos textos bíblicos. Se a gente está falando de norte-americanos, estamos falando daquele conservadorismo puritano, que é uma mentalidade que nunca saiu de determinados setores norte-americanos, inclusive setores que estão muito bem representados em partidos políticos, correto? Então é por isso que eu ensino o que eu ensino, gente, porque é muito difícil você ver gente pegando. Tem alguns acadêmicos que fazem isso, por exemplo. Eu não vou nem citar nomes, senão eu vou ser injusta com aqueles que não fazem, mas estou lembrando de uns 3 ou 4 aqui que eu vou ser injusta. Eu vou acabar esquecendo de gente que está fazendo isso que eu não conheço, mais recente. Mas eu posso dar referência depois se vocês precisarem. Então, gente, a gente foi doutrinado desse jeito. É impossível você chegar numa instituição batista e querer ensinar com liberdade as coisas. Você tem que ensinar dentro da Declaração de Fé dos Batistas. Eu dei aula em muitas instituições no Rio de Janeiro, mais de 10 seminários diferentes. Nem todos eles eram batistas. Eu dei aula em seminários pentecostais. Então, eu conheço bem a afinidade do modelo de educação que acontece lá. Então, quando eu parei de dar aula de teologia, que eu tive que vir para o ambiente de administração, de gestão, que é da minha formação básica, eu tive que me tornar professora universitária em campos de gestão de empresas e de pessoas, eu realmente decidi que eu ia continuar fazendo teologia de uma maneira totalmente autônoma. Então, por isso que hoje na Eagle a gente oferece um curso de especialização de exegese, de ensinar você métodos para autopesquisa, métodos autodidatas para você estudar a Bíblia, e você caçar com profundidade. Você vai lá no hebraico, você vai lá no grego, mesmo que você não saiba nada, a gente vai te ensinar do zero, para que você leia a Bíblia com autonomia e com a direção do Espírito Santo, você interprete do jeito que você entender que isso te aproxima de Deus. Claro, é evidente que uma pessoa sem inspiração do Espírito Santo vai pegar o texto bíblico, vai interpretar do jeito que ela quiser, né? E vai se afastar de Deus. Claro que vai. Se a pessoa não lê a Bíblia com um pouco de orientação espiritual, ela vai fazer isso. Mas a culpa não é do método, a culpa é do leitor, do intérprete que está se aproximando desse texto, não para se aproximar de Deus, mas para se afastar de Deus. Ele quer descobrir os furos. Eu tenho visto alguns caras por aí, alguns acadêmicos, que eles chegam e começam a pegar os pontos esquisitos da Bíblia e vão, sabe, querer impactar, querer causar, e começam a falar criticamente daquilo, do tipo, está desconstruindo tudo que a Bíblia fala. E depois ele não reconstrói nada de volta. Então, esse curso de exegese, que é um curso que as pessoas estão perguntando muito sobre que curso é esse, é um curso que a gente ensina esse método. Então, você precisa ter o quê para poder estudar num curso desse? Formação superior, que é um curso de pós-graduação. Ah, Lília, eu não tenho minha formação superior completa. Como o nosso curso é livre, eu posso aceitar você como aluno da gente se você tiver a formação superior incompleta, ou seja, você está cursando lá. Aí você quer cursar com a gente? Você pode. Por quê? Porque você vai terminar a sua graduação antes do término da nossa especialização. E aí a gente tem condição de dar uma sequência, né? Eu não posso te graduar como especialista sem você ter terminado uma graduação. Ah, Lília, para que serve o teu curso, então, se o teu curso é livre? O nosso curso é um preparatório enorme para quem pretende fazer mestrado nas áreas bíblicas, e é um preparatório assim, muito suficiente para quem pretende ensinar a Bíblia dentro da instituição eclesiástica ou em outros lugares, dentro da célula, por exemplo, em outros lugares. A gente conseguiu uma quantidade razoável de interessados dessa vez, então o custo do curso desceu bastante, por isso que você vê ele sendo divulgado aí, e está em momento de inscrição, porque as aulas vão começar no meado do mês de agosto. Então, se você pretende se inscrever, entra lá no nosso site, www.igogestão.com.br,
e você tem um formuláriozinho lá embaixo, você preenche aquilo ali para abrir o ticket e a partir dali a gente começa o nosso contato por e-mail. Ao preencher esse ticket, você precisa colocar o seu telefone celular. Embora não tenha o campo no formulário para isso, mas é preciso que você coloque. Se você não colocar, a gente vai pedir, tá bom? Por quê? Porque a gente dispara as informações mais dinâmicas sobre isso por meio de WhatsApp. O que um curso desse faz, então, Lília? Bom, vamos lá. Você é uma pessoa que está dentro da igreja, você até frequenta a escola bíblica, disso, daquilo, mas você tem que entender que dentro da igreja a educação bíblica ela é voltada para quê? Para os fins da própria comunidade. Ela não é uma educação bíblica, não é autônoma, que eu vou dizer, mas ela não tem uma formação independente. Toda a educação bíblica que se dá dentro da igreja é para manter a subsistência da própria igreja. É para ensinar como a igreja trabalha com aquele texto, é para ensinar como que a igreja crê. Num curso como esse nosso, que está completamente fora de seminário, está completamente fora de universidade, ele não tem nenhum tipo de vínculo ou obrigatoriedade de atender aos limites e os rigores que a confessionalidade daquela instituição impõe para o sistema de ensino. Então, aqui a gente tem liberdade de ensinar do jeito que a gente sente que é necessário. A equipe de professores da gente é toda de professores doutores, que são professores de exegese em vários outros seminários, dão aula nos seminários, mas aqui eles conseguem fazer aquilo que eles não conseguem fazer dentro dos seminários. Vocês percebem? Por quê? Porque nós somos uma empresa, a gente está completamente autônomo, completamente independente. Por isso que eu posso chegar aqui para vocês e falar as coisas que eu falo sobre a inclusão de gays, lésbicas, transexuais, etc., dentro do ambiente cristão. Por quê? Porque eu não estou atendendo a agenda de nenhuma instituição religiosa. A gente está fazendo isso com a seriedade da educação que a gente aprendeu a fazer na nossa vida acadêmica, no nosso trato com a igreja, etc., porque a gente percebe que há muitas coisas que não são ensinadas dentro das instituições de ensino teológico confessionais, porque não é interesse das instituições mantenedoras ensinarem. Porque se eles tocarem naquele assunto do jeito que precisa ser tratado, eles vão começar a quebrar os códigos, os documentos de identidade que eles têm, então eles começam a minar o próprio terreno. Então, parem para pensar seriamente. Vamos pegar o exemplo de uma denominação cuja organização de pastores faz um documento completamente contrário à inclusão de pessoas homossexuais na igreja. Aí, dentro da instituição teológica de formação daquela denominação específica, um professor vai lá e ensina o contrário. Vocês acham que isso tem futuro? Não tem. Não tem, porque esse professor ele é pago pelo sistema. O salário desse professor é pago pelo sistema. Qual o sistema? Esse sistema que diz que eles não podem ser incluídos. E aí, gente, chega a ser uma falta de educação, uma falta de idoneidade completa, o professor cuspir no prato que ele come. Eu estou falando para vocês como uma pessoa que já viveu essa realidade. Atualmente não vivo mais. Eu não dou mais aula em instituição de ensino teológico desde 2011. Mas eu dei aula de 98 até 2011. Foram praticamente 17 anos dando aula de teologia em instituições confessionais. Então eu chegava, abordava tudo isso que eu estou falando aqui agora, nesses dias, nesses lives, são coisas que eu sempre acreditei. A questão é que eu não podia falar isso abertamente. Por quê? Porque senão eu ia contra diretrizes da direção da instituição, da direção da denominação, tá certo? E isso é um processo antiético para um profissional que está sendo remunerado por aquele sistema. Eu tinha filho para criar, gente. Esses dias eu vi essa história do Eugene Peterson, foi até interessante, né? Porque ele falou o que falou, aí, segundo eu soube nos bastidores, uma das empresas enormes, uma das editoras enormes, que tem mais de 2 milhões de livros dele nas prateleiras, falou que iria retirar todos os títulos dele se ele não se retratasse. O velho, coitado, Paulo, coitado, foi para lá para desdizer o que falou. Tem cabimento isso? Um velho de 80 e tantos anos, que precisa dos direitos autorais dos seus livros, produzidos a vida inteira,
para se sustentar no fim da vida, depois de aposentado. Receber um ultimato de uma instituição editorial pertencente a um determinado segmento religioso para fazer isso? Isso é para vocês terem uma noção do nível de crueldade que se chega. Eu passei por isso, gente. Eu sei do que eu estou falando, entendeu? Então, assim, é lamentável e é muito triste tudo isso. O que acontece nesse processo? As pessoas, mesmo crendo, mesmo sendo mais abertas na mente, elas têm que se conformar ao discurso, porque a instituição está representando, a instituição de ensino teológico está representando um determinado segmento. Isso acontece em todos os lugares. Acontece nas Assembleias de Deus, acontece nas batistas, acontece em vários lugares. Qual é a diferença das protestantes de missão e das pentecostais? É que as pentecostais elas não exigem que os pastores da sua denominação tenham formação teológica. Então você vai ver muitos pastores que nunca passaram pelos bancos de uma faculdade teológica, fizeram cursos de institutos bíblicos aqui, institutos bíblicos ali, para preencher as exigências mínimas do seu cargo. Então a grande maioria, eu vou dizer 90 e tantos por cento das denominações pentecostais, elas não querem que os seus obreiros passem por educação teológica. Inclusive algumas neopentecostais muito famosas, gigantescas no Brasil atualmente, que a gente conhece bem e que a gente não precisa nem falar o nome, elas fazem questão que não se passe. Por quê? Porque a educação teológica ela é uma educação que forma pensadores. Então, na pior das hipóteses, ela ensina o sujeito a pensar. Esse sujeito pode até pensar e reproduzir um modelo que atende com conformidade àquilo que a denominação dele determina. Mas ele sabe pensar. Se ele quiser pensar diferente e romper com aquilo tudo, ele rompe e sai fora. Então, algumas denominações não querem que seus líderes estudem para que não aprendam a pensar, porque é muito mais fácil controlar a massa dos líderes que não são pensantes. Porque quem não é pensante não se opõe, quem não é pensante não cria argumento, quem não é pensante não fica discutindo, quem não é pensante vai chegar para o coisa, mas peraí, isso aí, o líder tal, não tem lógica o que você está fazendo. Então, quem não pensa não se posiciona dessa forma, então não representa ameaça. Todo mundo que pensa representa ameaça. Percebem? Então, gente, é por isso que as nossas organizações teológicas, elas todas passam por isso. Qual é a esperança, então, Lília? Bom, algumas instituições que estão dando ensino teológico de maneira secular e que não são financiadas por nenhuma instituição teológica, porque para se manter dentro de uma instituição universitária vinculada com o MEC, curso de teologia não interessa a universidades. Por quê? Pouquíssimos alunos, ele não se autossustenta, ele é um parasita sendo mantido por outros cursos de graduação. Aí, mas lá na Unigran Rio tinha curso de teologia. Na PUC tem curso de teologia. Na Mackenzie tem curso de teologia. Claro que tem. Por quê? Porque são instituições de formação universitária com mantenedoras institucionais religiosas. Mackenzie é presbiteriana, o MESP, por exemplo, é metodista. Cada uma delas tem uma instituição por trás. Ela pega o dinheiro de outros cursos, com o excedente da captação de recursos de outros cursos, ela mantém os professores de um curso de teologia funcionando com turmas pequenas de 20 alunos, 10 alunos. Um curso, eu lembro porque quando a gente foi colocar essa pós-graduação na Uniabel, eles queriam que a gente tivesse pelo menos 30 inscritos. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente teve que tirar a especialização de exegese de uma universidade. Uma universidade secular exige isso, então, para a gente poder manter a especialização de exegese funcionando presencialmente, a gente já tinha dois agravantes. Primeiro, porque a universidade era em Belford Roxo, muito distante para a maioria dos alunos que queria cursar. A gente não tinha condição de oferecer esse curso para nenhum aluno em outro estado. Em 2009, os alunos já estavam pagando em torno de R$250 por mensalidade. Então, gente, só para vocês entenderem, por que a gente ensina o que a gente ensina? Porque aqui a gente tem liberdade. Qual é o método que a gente usa? Para a exegese, a gente usa o método histórico-crítico com abordagem histórico-social. Ou seja, o método de fazer exegese, ele é crítico, como qualquer arqueólogo, como qualquer historiador aprende na universidade. Ele não é confessional. Muitas das vezes você vai... Então, ele vai aprender sobre esse texto conforme a metodologia que ele está aprendendo, de exame, de análise, e é profundo, porque tem que ler um monte de coisa em volta. Então, o curso é um curso exigente, é um puxado,
Mas quando você tem uma espiritualidade consistente, até você fazendo a coisa circularmente, ela fica espiritual. Eu vou dizer isso para você porque até hoje nós tivemos muitos alunos que passaram pela gente. Alguns deles formados em teologia, outros nem eram. Tinha gente que veio de análise de sistemas, tinha matemático, tinha economista, tinha biólogo, tinha engenheiro ambiental, psicólogos aos montes, vem muito psicólogo estudar com a gente nos nossos cursos. E esse pessoal saía do nosso curso mais crente do que entrou. Quando a gente pegava o depoimento deles, eles falavam, cara, esse curso foi um divisor de águas para mim. Se você entrar no nosso site, lá você tem alguns desses depoimentos na página inicial, mas a gente tem uma página cheia de depoimentos que tem que ser reeditada, porque foi mais depoimentos chegando, que a gente tem que publicar lá para todo mundo ver o testemunho de quem estuda com a gente. Teve gente que, antes de estudar com a gente, estava numa crise teológica, quase desistindo de acreditar em Deus. Aí veio estudar com a gente. Nesse processo de estudar academicamente esse texto, ela redescobre o amor dela pela Bíblia e redescobre o relacionamento dela com Deus. Estão entendendo como é que a coisa é? Como é que a coisa funciona? Aquele versículo que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi dito por Jesus. Ele não está ali por acaso. Ele realmente externa uma coisa que acontece. Quando você estuda sem a imposição de coroas ou de capacetes formatados por instituições teológicas, dogmáticas, confessionais, você tem liberdade. E onde há liberdade, o Espírito do Senhor está. Ou seja, o Espírito do Senhor está onde há liberdade. Vocês percebem? Então a pessoa não sai menos crente do que entrou. Ela não sai com uma crise de fé. Ela sai com mais amor pela palavra e com muito mais vontade de estudar a Bíblia. Se ela tinha dificuldade para ler a Bíblia antes, agora ela tem fome. Isso é a experiência que a gente tem tido aqui. Então é por isso que a gente ensina o que a gente ensina e do jeito que a gente ensina. Isso sobre o curso de exegese. Curso de gênero, Lília, como é que é? Então, curso de gênero, gente, é a mesma coisa. A gente pode pegar a ciência, a sociologia, a história, a neurociência, as ciências médicas e juntar com a exegese bíblica, e juntar com o cuidado pastoral e fazer uma coisa linda, que é o que acontece no curso de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea. Curso de exegese, está com matrículas abertas, você precisa entrar no site, preencher o formulário se você pretende estudar com a gente. Aí, a partir dali, a gente abre o teu ticket e depois do ticket aberto, confirmando o seu interesse, aí a gente vai te mandar a ficha de inscrição e o contrato, o curso de Bíblia, Gênero e Cultura Contemporânea. O que a gente trata nesse curso? Bom, a gente vai estudar primeiro gênero à luz da neurociência. Depois a gente vai estudar gênero à luz das ciências sociais. Depois a gente vai estudar gênero à luz da exegese. E por fim a gente vai estudar gênero à luz da história de cada um. Tá bom? Porque é uma educação que não é dada nem na formação de psicologia e nem na formação pastoral. Nossas turmas não são só de pastores e psicólogos, tem muita gente que não é nada disso. Né? Tem gente até que nem cristã é. Então, para a psicologia, toda a questão de homossexualidade ela é comportamental. A psicologia ela sempre trabalha com a construção do construto social. A abordagem dela é diferente. Então, é complicado para algum psicólogo admitir que um homossexual já nasceu daquela forma. Então, ele sempre vai tratar como escolha. Então, por isso que a gente recebe homólogos vindo estudar com a gente. Porque essa é uma formação que a escola da psicologia ela não concorda com isso, por conta do viés sociológico que ela é derivada. Então, a gente está na outra vertente, porque quando a gente vai e joga a neurociência para estudar esse problema junto com as ciências sociais, a gente está fazendo uma mistura que, em geral, não se faz. É meio que inimigo um do outro os campos. Então, gente, respondendo a pergunta, é por isso que a gente ensina o que a gente ensina, porque aqui a gente tem liberdade de poder fazer a educação do jeito que a gente sente que a sociedade precisa. E a gente está descolado dos moldes, das ferramentas que engessam o sistema educacional por aí. Tá bom? Beijo grande, gente. Até segunda-feira que vem. Tchau!